E nós vamos conversar agora, nessa noite, sobre a igreja e os propósitos de Deus. Não é? Você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Não é somente a igreja, a estrutura, prédio, físico, mas cada um de nós somos a igreja dele. Amém? Você está comigo aí? Legal. E você tem que entender que nós, a igreja do Senhor, está aqui nessa terra não para engrandecer a si mesmo, mas para engrandecer o reino. A igreja está aqui não para crescer apenas em número, crescer em aparência humana, natural, mas ela está aqui para crescer o reino do Pai. E o reino do Pai cresce e aumenta com salvação de almas, com edificação de vidas, transformação genuína de vidas. É para isso que você está aqui. E lembrando também que os propósitos, eu coloquei esse título de propósito. Propósito de propósito, né? Os propósitos não são da igreja, originariamente falando, são de Deus. Então, imaginando que você já tenha tido muitos objetivos na vida, muitas circunstâncias na vida que você correu atrás e tal, mas objetivo é uma coisa, propósito é outro. Quando você tem um objetivo, você se empenha em alcançar e tal, mas situações podem acontecer no meio da trajetória que te desanimam, que tiram a sua energia, que acabam fazendo até mesmo você desistir de prosseguir e cumprir aquele objetivo. Agora, propósito. Quando você sabe de onde vem, né? Qual é o propósito por trás de toda aquela lógica, você se reanima, você vai, e a igreja ela não tem um propósito próprio dela, mas é um propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que ela caminha a jornada aqui desta terra suportada pela força, pelo poder, pela glória, pela unção, pela sabedoria do próprio Deus. Essa é a hora que a igreja dava um bravo assim, amém! Só pastor Edmundo, obrigado, pastor Edmundo. Você entende a diferença? Quando eu estava lembrando, vindo para cá hoje, eu estava lembrando de um fato que eu estava indo, né, para pós-graduação, eu me formei na faculdade, depois continuei no mestrado, depois no doutorado e tal, e um curso muito difícil. Né? E aquele curso, quando eu comecei a avançar ali, eu falei, meu Deus, onde é sabe aquela hora que você chega assim no meio, o que eu estou fazendo aqui? Não dá, não vai dar, não vou conseguir e tal. E aí Deus lembra-nos de que nós não estamos ali somente por nós mesmos. Nós estamos ali por uma programação divina, que eu não sei porquê, não entendo, não enxergo hoje, mas lá na frente eu vou entender que Deus me fez passar por aquilo, por aquele curso, por aquele trabalho, talvez, que você tenha passado, ou passe agora, com o propósito de te lapidar, de te formar, de fazer você crescer para atender melhor aos propósitos que são do reino do Pai. E aquilo ali me veio e levantou uma energia de dentro para fora maravilhosa. Eu falei, bom, eu não sei como eu vou fechar esse curso, mas o Senhor sabe. Amém? Você está comigo aí? Mesmo porque a porta que Deus abre, eu vou te falar, nem mesmo você pode fechar. Se Ele abriu uma porta de trabalho, de emprego para você, se Ele abriu uma porta de uma faculdade, de um curso de especialização, ou de um curso qualquer que seja, Ele, só você sai, só você não termina, se Ele fechar. Você não tem esse poder. Ele tem. Então, Deus, Ele quer que você cumpra até o final. Amém, querido? Muito bem, então você saiba que nós estamos aqui como igreja para cumprirmos os propósitos de Deus. E os propósitos dele, pode ter certeza que eles vão se cumprir, porque são propósitos divinos, não são terrenos. Avançando aqui um pouquinho, Deus confiou à igreja o realizar e o cumprir os seus propósitos. E aí você vê assim, puxa, Deus confiou a alguém. Deus enviou primeiro Jesus, né, para arrumar, dar uma reorganizada, uma reprogramada na terra, no homem que estava bagunçado, estava totalmente perdido, sabe? Estava andando de marcha ré acelerada. Mas Deus confiou à igreja o realizar e o cumprir os seus propósitos. Ele não confia os seus propósitos a qualquer pessoa, mas sim à igreja que Ele levanta, ou seja, a mim e a você. Não é à toa que o apóstolo Paulo chega a comentar, olha, nós somos embaixadores, nós somos representantes legais do reino, nós somos aqueles autorizados, chancelados, né, para a representação oficial do reino do Pai. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Hein?
Isso significa que onde você chegar, você é luz. Aonde você chegar, as trevas têm que abrir, têm que sair, têm que fugir. Aonde você chegar, aquilo que você colocar a sua inteligência, colocar as suas mãos, você está contando ali com um poder que vai muito além do seu intelecto, vai muito mais além da sua naturalidade, de toda a experiência de vida, experiência de carreira, formação, vai além, diga comigo, vai além, porque Deus está com você. É como se a mão dele estivesse sobre a sua mão, entende? Então, nós estamos aqui porque alguém confiou a nós uma nobilíssima missão. Deus confiou a nós uma nobilíssima missão. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz lá, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que eu coloquei esse verso aqui? Porque somente a igreja do Senhor tem a mesma identidade. Somente a igreja tem a mesma identidade de Deus em Cristo Jesus. E, por isso, somente ela pode cumprir os propósitos do reino. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ei, você já é uma nova criatura, você é uma pessoa viva por dentro. Você não é uma pessoa viva apenas por fora. Carne, osso, mente, né? Sentido. Não, você não tem apenas um coração físico. Você tem um coração espiritual, você é um homem espiritual, você é uma pessoa espiritual por dentro. E a pessoa de Deus, que é Espírito, conversa, alinha tudo, edifica tudo com a pessoa espiritual que está em você, que é você espiritual, o homem espiritual, que somos filhos de Deus. Deus confiou aos seus filhos, ou seja, a igreja, aquela que tem o Espírito Santo, Ele confiou os maiores propósitos, os propósitos do reino para serem cumpridos aqui nesta terra. Ele não confiou a reis, Ele não confiou a presidentes de países enormes, de nações, Ele não confiou a pessoas inteligentes, a inteligentes desse mundo, a sábios dessa terra, Ele confiou a mim e a você. Por isso que você não vai, às vezes você não entende como certas coisas saem da sua boca, você está conversando com alguém e você acaba falando coisas que nem você entendia, nem você tinha conhecimento, porque há vida dentro de você e a vida é de Deus. Amém? Você está conversando com alguém ali, né? E começam a sair palavras, começam a sair conexões de entendimentos e que você nunca tinha pensado naquilo. Fala, como eu estou falando isso? Porque vocês têm vida dentro de você, a vida do Espírito Santo. Ah, que maravilha. E lá em João, capítulo 17, eu não vou ler todos esses versos, 19 a 21, depois você lê, mas eu quero me ater ao 21º, que diz, a fim de todos, isso é Jesus falando, né? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus foi enviado por Deus. Jesus foi enviado pelo próprio Pai. Jesus não caiu do céu aqui na terra. Jesus foi enviado, Ele foi convocado, Ele foi comissionado. E assim como Deus enviou a Jesus, Jesus enviou a igreja. Se você for lá em Mateus capítulo 28, você vai ver o ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles e tal. Ide. Nós estamos aqui como igreja para cumprir uma missão que antes era de Jesus. Deus enviou o Filho. Olha só, Deus não escolheu nenhum serafim, não escolheu nenhum arcanjo, Deus não escolheu... Deus olhou para o lado no seu trono, no âmbito do próprio trono do Pai, e falou, Filho, eu tenho uma missão para você. E o Filho veio e cumpriu do início ao fim a sua missão, que nós vamos conversar um pouquinho aqui. E Jesus, Ele inaugura aqui na terra muito mais do que uma instituição. Ele não inaugurou uma instituição poderosa. Ele inaugurou a igreja do Senhor. Assim como Eva foi criada pelo próprio Pai, partindo de Adão, você lembra disso? No início das coisas, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. Deus tira de Adão, né, uma costela e ali faz a mulher. Deus tirou de Jesus, o Cristo de Deus,
a própria igreja. A igreja não nasceu de qualquer um. A igreja não nasceu, não surgiu do nada. A igreja nasceu do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus estava falando com os discípulos, falou, olha, estava preparando o coração deles, olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eis que vos enviarei o Consolador, o meu Espírito, aquele que vos servirá de testemunha fiel a todas as coisas. Só que o que ninguém imaginava é que o Espírito Santo seria depositado, colocado, instalado dentro de você e de mim, dentro da igreja. Por isso que a igreja do Senhor é viva. Amém? A igreja do Senhor não é desta terra, ela é do céu. Aleluia! Você se tornou uma nova criatura. Você não é uma pessoa, a sua vida mudou. Como assim, pastor? Eu continuo com o mesmo cabelo, continuo com o mesmo rosto, continuo com o mesmo corpo. Está bem, a barriga está crescendo, aquela coisa toda. Está ficando meio disforme. Mas você é o mesmo. Claro. Mas por dentro, você é uma pessoa completamente, 100% diferente. A sua forma de pensar não é a forma de pensar antes. A sua forma de agir agora segue uma nova linha de pensamento, que é o pensamento do Pai. Você agora tem a palavra da verdade para dirigir o seu coração. Você é uma pessoa viva por dentro. Você não é uma pessoa viva naturalmente somente por fora. Muito bom. Então Deus enviou Jesus e Jesus enviou a igreja. Por isso, somente a igreja ela está apta a cumprir os propósitos do céu aqui na terra. Ela recebeu a mesma missão de Jesus. Que missão é essa? Tchan, 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 tchan. Já ia fazer. Tchan, 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 tchan. Está chegando o casamento aí, hein? Ó. Somente a igreja está apta a cumprir os propósitos do céu na terra. Somente, eu vou repetir, somente a igreja está apta a cumprir os propósitos do céu na terra. Deus, como nós vamos ver um pouquinho à frente, Ele pode até usar os ímpios, pode usar a natureza, Ele pode usar qualquer coisa, Ele é poderoso, Ele é criador. Mas Ele escolheu a igreja para que Ele flua através da igreja e cumpra os seus propósitos aqui na terra. Ninguém pode brincar com a igreja do Senhor. Vocês acham que o reino do Espírito, que enxerga muito mais do que nós enxergamos com esses olhos naturais, o reino do Espírito, ele respeita a igreja que sabe que é a igreja. O reino do Espírito sabe muito bem quem é a igreja. Por exemplo, eu vou te falar algo. O apóstolo Paulo, quando estava numa situação, chamaram ele ali para cuidar de umas pessoas que foram tentar expulsar demônios sozinhas, de uma forma natural, achando que mentalmente poderiam, eram 3 irmãos, poderiam mentalmente expulsá-los apenas usando mentalmente, naturalmente, o nome de Jesus. E o apóstolo e os demônios foram ali, deram um sacode naqueles lá, deixaram de seminus e tal, machucados, aquela coisa toda. E os demônios ainda falam assim, ei, eu conheço vocês, mas eu conheço Paulo também. Paulo, ele era um homem de Deus, ele era uma igreja viva de Deus aqui na terra. Você carrega o Espírito Santo. A igreja que sabe e vive o ser igreja, a igreja de Jesus, não é a igreja humana, você está entendendo isso? A igreja que vive a essência de Jesus, o reino do Espírito enxerga ela e respeita, porque sabe que há uma autoridade imbuída nela. Uma autoridade delegada pelo próprio Senhor. Sabe que aquela igreja é representante fidedigna daquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Quem está comigo, diga amém. Amém. Maravilha. Então, somente a igreja está apta a cumprir os propósitos do céu aqui na terra. E ela recebeu a mesma missão de Jesus. Que missão é essa? Olha aí, alguns versos rapidamente em João, para exemplificar para você. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus está deixando claro aqui por esse verso que, olha, acima de tudo, posso curar, posso ensinar, posso libertar, posso fazer o que for aqui, todos os milagres, prodígios, posso fazer maravilhas diante dos vossos olhos.
mas, acima de tudo, a minha preocupação é o cumprimento da vontade daquele que me enviou. Não da minha própria vontade, disse Jesus, mas da vontade daquele que me enviou. Eu fui enviado com propósito. Nas entrelinhas desse verso, Jesus está dizendo isso. Eu fui enviado com propósito. Você pode dizer comigo? Eu fui enviado ou enviada com propósito. Aleluia. Muito bem. E realizar a sua obra. Aqui está exatamente a missão da igreja hoje. De cumprir a vontade daquele que nos enviou, que foi Jesus, e realizar a sua obra. João Batista veio, para estar à frente, adiante, abrindo, preparando o caminho para aquele que viria. Aquele que já existia aqui na terra, mas não havia sido revelado ainda. E nós, como igreja hoje, estamos aqui para a mesma missão que João Batista estava cumprindo, para preparar o caminho daquele que virá e não tocará mais esta terra com os seus pés, mas assunto aos céus, elevará a sua igreja. Aleluia. João veio preparar a primeira vinda, preparar o caminho da primeira vinda. E nós, como igreja, estamos aí, há milênios, preparando a segunda vinda, o caminho da segunda vinda do nosso Senhor. É para isso que nós estamos aqui, cumprindo a vontade daquele que nos comissionou e realizando a sua obra. Querido, a obra não é sua, a obra não é da Academia da Fé, a obra é de Jesus. Quem sela, quem garante é Ele. O amém foi fraco. Eu espero que até o final melhore. Nós estamos aqui para cumprir a vontade da obra dele, a obra é dele. E quando a obra é dele, meus irmãos, meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos, ele entra em campo contigo. Nós somos apenas instrumentos. Você olha para um lado, você olha para o outro, olha para frente, olha para trás, você não olha para cima, não olha... Senhor, da onde vai sair o socorro? Da onde vai sair? Como é que vem? Como é que vai? Você não sabe, você não consegue enxergar nada. Mas Ele proverá, Ele provisionará, Ele fará, porque Ele é o único que pode trazer à existência as coisas que os nossos olhos não enxergam, nossas mãos não podem tocar. Mesmo que você fique sem chão, Ele coloca uma base nova para você. Ele faz tudo novo, porque Ele garante, se você está realizando a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, fazendo a obra dEle, meu querido irmão e irmã, Ele vai cumprir, Ele vai te ajudar naquele momento que talvez a igreja mesmo esteja sofrendo uma opressão danada para desistir, de repente Ele vem com aquele escape. Aleluia. Aos 49 e 30 segundos do segundo tempo da partida, a oposição, a torcida contrária já estava lá, vencemos, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas o jogo só termina quando o apito soa. Não é verdade? Da mesma maneira, o inferno já estava aplaudindo em festa lá embaixo. E olha lá o rei de Israel, olha lá o Filho de Deus, pendurado. Quando de repente, pum. Estou tentando fazer uma sonoplastia aqui, você sabe que lá na Tijuca, eu sou conhecido como o pastor sonoplastia, né? Mas eu vou repetir. Pum! E o inferno começou a tremer. Até que os demônios perceberam que aquele trepidar, aquele terremoto lá embaixo, na estrutura do inferno, não eram os demônios pulando, não eram as batucadas, não era a festa deles, era o Senhor da glória adentrando pelas portas do inferno, cheio de autoridade, cheio de poder, e os demônios nem conseguindo olhar, eu fico imaginando assim, os demônios nem conseguiam olhar para ele, porque ele era pura luz, glória. E ele começou a ofuscar todas as trevas, ofuscar todos os demônios, e chega diante de Satanás prostrado, assim, nem conseguindo. Eu fico imaginando, posso levar você um pouquinho para imaginar?
Posso? Vamos para a cena do cinema, vamos, do cinema celestial. Satanás nem conseguindo, fazendo assim, toma, 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 as chaves da morte, do inferno, aleluia, agora é dele, é de Jesus. Ele não precisou nem pedir, entrega, Satanás, me dá, não, 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 toma, toma, leva, leva, sai daqui, vai, porque ninguém pode ir contra o nosso Senhor. Por isso, querido, se você sabe, agora eu vou imitar o pastor Hélio aqui, sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe, que você está debaixo da chancela do céu, vivendo algo que você sabe que está em linha com o divino, que você está com o selo dele, nada pode te parar. Ele vai te garantir até o final. Amém, queridos? Próximo verso que eu trouxe para você também está em João, um pouco à frente, capítulo 5, versículo 30, que diz, em nada posso fazer por mim mesmo, o próprio Senhor falando, assim como ouço, eu julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, nós, como igreja, não podemos procurar a própria vontade da nossa vida. Escuta, a igreja fraca é a igreja que vive Deus da sua própria maneira. É a igreja que, sem perceber, usa a palavra para concordar com aquilo que ela pensa. É uma igreja que, sem perceber, acaba fazendo Deus servo dela. Presta atenção aqui. Isso é legal. Isso é profundo, isso é sério. Agora, a igreja forte, a igreja verdadeira é aquela que serve a Deus. Aquela que se anula, aquela que se nega para o cumprimento da vontade do Pai. É aquela que considera a vontade dele maior do que a sua própria vontade. Eu vou te dar um exemplo. Você, como igreja, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem, né? Você tem, claro. Você está na terra. E você quer ver as coisas naturalmente também acontecerem. Você, de repente, quer ser pai, quer ser mãe, você quer casar, quer ter filhos, você quer viajar, sim, tem tantas situações. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Quando você entende que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Mas se nessa linha do tempo você caminha preocupado dia a dia de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai e cumpri-la na sua vida, pode estar certo que você vai cumprir a vontade dele todos os dias. Você não vai viver preocupado, não vai viver triste, você não vai viver angustiado, decepcionado. E, de repente, Deus é com o teu sonho. De repente, aquilo que você nem estava esperando mais, aparece. De repente, fala comigo, de repente, para mim e para você, porque para ele não é de repente, para ele está na programação dele, ele está te formando, ele está te preparando, aleluia. Porque não procuro a minha própria vontade. Queridos, vamos procurar. O pastor Rafael bem colocou aqui, quem busca, encontra, acha. Jesus falou isso também. Nós devemos procurar a vontade dele. E quando procuramos a vontade dele, e isso não é fácil, isso vai exigir abnegação, abdicarmos de situações, não é um processo fácil. De repente, você fica literalmente sem chão, porque Deus te pede situações que você não estava naturalmente preparado para entregar. Mas até a nossa entrega tem propósito. Você entende isso? Se Deus te pede algo, meu irmão, não fica na disputa com Ele. Entrega. Não faça que nem uma das minhas filhas que gosta, rapaz, ela é negociadora, já aprendeu desde cedo. Eu vou lá, filha, me dá isso aqui, não é a hora para isso. Mas, papai, e tal, e tal, e tal. Mas e se eu comer tudo, eu posso... Eu falei, filha, não tem negociação, me dá, me entrega. Não vamos entrar aqui no litígio. Entrega. E, às vezes, nós nos comportamos assim com Deus. A primeira coisa que Deus te pede é o teu coração.
porque é ali que procedem as fontes da vida. Ali é que Ele vai trabalhar tudo em você, ali é a origem de todas as coisas no Espírito de Deus na tua vida. Você pode mentalmente fazer muitos planos, ideias e tal, mas é do coração que nós temos que perceber a direção verdadeira. Então, entrega. Você já entregou seus sonhos para Deus? De verdade? Ou você fica ali formatando, e o tempo vai passando, e você vai dando um jeitinho aqui, uma maquiada lá, bota num paintbrush? Não, pastor, o que é isso? Agora é Corel 20, sei lá o quê, não, agora é Canva, não é isso? Paintbrush, de onde eu tirei isso? São os cabelos, né? Aí a gente dá aquela maquiada no sonho para tentar, ainda entrega para o Senhor, porque Ele sabe o tempo e o modo perfeitos. Mais um verso aqui para você, está lá em João, no capítulo 6, versículo 38, em que Jesus também falou, olha, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está claro. E a igreja também. A igreja nasceu do céu aqui na terra, não para fazer a sua própria vontade. Eu estava conversando com os alunos da Escola Atos, aliás, hashtag fica a dica, matricule-se na Escola Atos, ainda dá tempo. Pastor, mas eu não tenho... Para com isso. A mensalidade custa a mesma coisa que, de repente, uma saída, uma pizza ou duas que você compre por aí. Olha o tamanho de conhecimento que você vai receber. Eu estava falando com os alunos da Escola Atos essa semana o seguinte, que Deus não olha para número. Deus não olha para número. E muitos se engrandecem, poxa, a minha igreja tem 5.000 pessoas, 5.000 membros, aquela coisa toda. Tudo bem, mas podem ser 5.000 andando torto. Podem ser 5.000 andando meio assim, perdido. 5.000 valorizando muito a festa, muito tudo, muito carinho, tal, e não vivendo aquilo que interessa. 5.000 que, se o inferno chacoalhar os tempos no fim, elas vão... Cada um vai para um lado, aquela coisa toda. Agora, se forem poucos, mas fiéis, fidedignos, permanecerem fortes, Gideão, está lá em Juízes, capítulo 7. Deus olha para Gideão, olha só um recado para você, você vai vencer essa guerra. Ô, glória, maravilha, mas não vai ser com esses tantos, não, vai ser com 300. Quê? Com 300? Meu irmão, vai com a porção que Deus te der, mas vai com Ele. É melhor do que você ir com um exército enorme, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacitação, com todos os seus contatos. Vou tentar piscar aqui, ó. Com todos os seus contatos terrenos. Pode tentar de tudo. Falar com o juiz, falar com não sei quem, falar com o superintendente, blá, 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 blá. Não vai adiantar. Deus vai driblar, se você for com a porção dele que Ele te der, Ele vai driblar tudo isso, e você vai obter o milagre, você vai obter a resposta, Deus vai te dar, para te provar que é Ele que faz, para te provar que a honra e a glória é dEle, somente dEle. Deus não divide honra, Deus não divide glória com homens, não divide. Você acha que Deus vai dividir a glória dEle com um juiz, por melhor que seja? Você acha que Deus pode até usar o juiz, amém, queridos? Deus pode usar homens, pode. Mas a glória tem que ser plenamente dEle. Você está comigo? Amém. Muito bom. Como eu estou dizendo, está aqui, ó. Deus pode até usar o ímpio para abençoar os justos. É ou não é? Ô, pastor, essa parte, esse verso é bom, isso é legal. Está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo. Em algumas versões diz lá que o ímpio abençoará o justo. E é verdade, eu creio nisso. Isaías chega a dizer que os recursos do mundo dos ímpios serão entregues, transferidos para a igreja, para os filhos. Isso é maravilhoso. Então, de novo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, Deus pode até usar o ímpio para abençoar os justos. Mas cabe somente à igreja cumprir os planos dele, de Deus, na terra. Então, nós, a igreja, pode até receber recursos, pode até ser favorecida por situações de homens que não conhecem a Jesus, por pessoas que não conhecem, não têm Deus.
Mas o propósito, os planos, são entregues, confiados somente a nós como igreja. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Olha que privilégio que nós temos. Então, a igreja, ela carrega a mesma identidade. É por isso. Ela carrega o Espírito do próprio Deus. Por isso que ela é comissionada. Por isso, somente nós podemos cumprir isso. Sabe por quê? Romanos capítulo 11 responde, versículo 36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pastor Rafael citou esse verso aqui após o louvor. A ele seja a glória para sempre. Porque somente aquele que carrega, aquele que tem o mesmo Espírito, a mesma identidade do próprio Deus, vai entender que tudo é por ele, para ele, e por ele são todas as coisas. Somente a igreja consegue perceber isso. Somente a igreja consegue viver isso. Somente a igreja consegue entregar isso. Entende? Somente a igreja sofre às vezes, né? Apanha aqui na terra, mas está feliz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é para nós, é para ele. Tudo é para ele, tudo é para ele, porque tudo veio dele. Se você está aqui, é porque ele te amou primeiro. Se você está aqui, é porque ele cuida de você a cada milésimo de segundo. Você está dormindo, a tua máquina está funcionando, a tua máquina humana, coração, pulmões, rins, tudo está funcionando de forma perfeita debaixo da programação dele. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, coisas tão simples. Tem pessoas que não conseguem levantar da cama e colocar os pés no chão porque dói. Alguma situação e você é saudável, graças a Deus. Deus é bom. Aleluia. Lá em Isaías, só para te lembrar, capítulo 55, versículo 11, no finalzinho desse verso. Vamos ler todo, né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra, ela sai, ela brota do coração do Pai. E ela sai assertiva, com um destino, uma direção certa. E ela cumprirá o que Ele deseja. E atingirá o propósito para o qual Ele enviou. E aí eu te falo que os propósitos de Deus, eles se cumprirão, diga comigo, sempre. Vamos aumentar esses decibéis aí? Vamos chacoalhar essas paredes? Fazer o pastor Edmundo ouvir de lá? Os propósitos de Deus, eles se cumprirão? Sempre. Legal. É isso. Sempre. Independente da nossa própria vontade ou até mesmo disponibilidade. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Se você percebe que Deus está te convocando para algo, está te convidando, né, para se encaixar em uma engrenagem que Ele já tem dentro do plano, e você demora, porque Deus te dá o livre-arbítrio, Deus te dá a vontade, não é isso? E você escolhe não se encaixar, você fica ali valorizando situações talvez próprias, suas, particulares, naturais, mais do que os planos de Deus, você vai acabar atrasando a programação que é do céu. Só que a programação do céu, ela tem que se cumprir. Então, se Deus levanta você ou eu, se Deus levanta uma pessoa, de repente, né, para cumprir algo, para você servir de instrumento, e você demora, você não se encaixa, você fica ali naquele não vai. Meu irmão, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro, porque o propósito tem que ser cumprido. O relógio do céu não para, e ele é preciso, mais do que o nosso, mais do que o do seu celular, seja de onde for. O relógio do céu é preciso. Se um vaso que Deus escalou não se colocou à disposição para ser usado, Deus vai levantar outro vaso. Pode estar certo. Pode ser um vaso louco, maluco, fora da caixa, não importa, mas ele vai cumprir os propósitos dele. Você está comigo aí? Então, independente da nossa própria vontade. Por isso que é tão importante nós aprendermos com Jesus o tempo todo, todos os dias. Ele estava preocupado, como diz lá em João, eu me preocupo
em conhecer e cumprir a vontade daquele que me enviou. É uma oração simples, é uma oração humilde, é uma oração que não tem segredo nenhum. Pai, qual é a tua vontade para mim hoje? Pai, qual é a vontade? Qual é a tua vontade? Me faz conhecer. Muitos querem dons ministeriais, muitos querem curar e tal, aquela coisa toda, mas poucos perguntam, Pai, qual é a vontade para a minha vida? Qual é o meu chamado? Coisas simples assim. Lá em Isaías, deixa eu voltar aqui um instantinho, como é que eu volto aqui? Daqui. Lá em Isaías, no capítulo 46, versículo 10, fala lá, desde o início, faço conhecido o fim. Olha só, esse é o Deus maravilhoso, porque Ele vê tudo ao mesmo tempo. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Aleluia. Eu não sei se dá tempo de contar uma historinha para você. Será que dá? Tenho 3 minutos. Ah, Senhor, transforma esses 3 minutos em 30. Não. Bota um 0 ali na frente. Não, pastor, espera aí, calma aí. Vamos negociar, né? Queridos, Deus às vezes vai direcionar você a fazer coisas, a viver coisas, que você acha que no primeiro plano é para você. Mas lá na frente você vai entender que está encaixadinho com um plano maior que é dele. Me lembro que quando eu estava quase encerrando o meu período de faculdade, eu estava sonhando, desejando muito fazer um curso de mestrado, difícil, não era fácil, era um concurso para poucas vagas e tal, e quando eu fui ver lá o edital, eu li lá, proficiência na língua inglesa e francesa. Eu já tinha estudado um pouco de francês no colégio, mas não sabia falar francês, não tinha proficiência da língua. E eles exigiam aquilo, eu falei, meu pai, como é que vai ser isso? Olhei para um bolso, saiu o bolso, olhei para o outro, saiu outro bolso, falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Naquele tempo não tinha cursos assim, tantos quanto temos hoje, só tinham cursos caros. Aí eu falei, bom, a saída é pedir bolsa, Vamos pedir uma bolsa. Fui, pesquisei, liguei e tal, para cursos no meu bairro e tal, aquela coisa toda. E tudo que eu ouvi da direção local, das direções locais, olha, podemos chegar até 20%. Nas exceções, assim, 30%. Falei, mas 30% não dá. Eu vivia de bolsa de iniciação científica, imagina. Uma bolsa de estudante para comer, para se locomover, falei, não vai sobrar nada. Aleluia. Deus, às vezes, faz você passar por situações que parecem de escassez, mas para você viver milagres. Amém, queridos? São nos períodos de escassez natural que você vê milagres sobrenaturais acontecendo. É lindo demais o nosso Senhor. E aí, eu falei, bom, uma dessas direções de cursos de bairro falou assim, só se você for lá na sede, que fica no centro da cidade, no consulado francês, conversar lá com o tal do François, não sei o quê. Só ele pode chancelar um desconto, autorizar um desconto maior do que esse. O que eu fiz? Claro que eu fui lá. Fui lá, esperei o François chegar, ele estava vindo não sei de onde, passou por mim, falei, meu Deus, a secretária só enrolando, não deixando. E eu fiquei esperando, até que ele veio falar comigo. Me recebeu, eu falei, olha, ele falava um pouco de português. E ele veio com aquele jeito, com aquele linguajar de gringo, tal, de francês, falando, o que você deseja, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu já passei aí pelas unidades, tal, consegui tanto desconto, mas eu queria muito estudar a língua, estou aqui nesse objetivo da digital. Ele falou, olha, faz uma carta. Escreve uma carta aqui, explicando tal. Escrevi a carta na mesma hora. Falei com a secretária, ele entrou para a sala, falei para a secretária, a carta está pronta. Esperei, ele recebeu a carta e tal, ele falou, olha, no máximo eu consigo 40%. Eu falei, não dá. E ele tentei, ele falou, não dá. E eu fui embora, um pouco triste, chateado. Falei, Senhor,
Eu percebi que isso era teu. Percebi que o Senhor estava me dando ousadia para vir aqui, né? Que estava comigo, saí com 40%. Não dá, Senhor. Eis que eu pego o metrô, fui voltando para o meu bairro, para a minha casa, e entra uma passageira numa estação qualquer, não me lembro, e, de repente, eu começo a sentir um cheiro de peixe. Mais um cheiro de peixe. Parecia que eu estava numa feira de rua, após a feira ter ido embora, e ver um caminhão limpando. Estava me incomodando aquele cheiro de peixe. Até que eu olho, eu não aguentei. Eu olhei para o lado assim, onde? Dentro do metrô vai ter peixe? Aí eu olhei para aquela senhora, falei com ela, senhora, só por uma curiosidade, tem peixe dentro da sua bolsa? E ela abre um sorriso, tem, acabei de comprar na feira, não sei aonde. Falei, Jesus. E aí começa a desenrolar uma conversa. Conversa vai, conversa vem. Aquela senhora muito animada disse que a filha dela estava morando na Europa. Aonde? Vê se você sabe. Na França. Olha só. E que ela estava se preparando, a filha dela não tinha dinheiro, não tinha situações, né? Ela foi trabalhar lá e fez um curso na Aliança Francesa, lá no Rio, aquela coisa toda, e conseguiu mais 50% de desconto. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Não é isso? Desenrola, vai, conversa. Olha só, Deus vai fazer você sentir cheiro de peixe, aonde você não imagina, para você ter acesso à informação, para Deus coloca pessoas no teu caminho. Você está entendendo isso? Gente, eu me enchi de esperança dentro daquele vagão. Eu saltei, que ela contou, né? Não, fui falar lá com o tal do François, não sei o quê. Eu falei, beleza. Eu saltei na próxima estação, atravessei a estação e peguei para o sentido, voltei para falar para o François. Voltei lá. Falei, não, Senhor, entendi que o Senhor usou um peixe para falar comigo. E eu fui lá, cheguei no final da tarde, eram 16 horas, 16h30, não sei, quero falar com o François. Então, e a secretária falou assim, meu Deus, esse garoto é chato. E o diretor-geral me recebeu, e eu falei, doutor, eu estou aqui, eu não vou querer uma bolsa integral. Eu já entendi que eu tenho que pagar para valorizar o curso, mas 40% não dá. Eu preciso de mais. E eu estou aqui de novo porque eu sei que o senhor pode me dar. Falei assim mesmo, o senhor consegue. Aí ele me olhou assim, quase que ele me perguntou, quem foi que te mandou? Queridos, eu saí com mais de 50% de bolsa. E eu entendi que eu precisava pagar algo para valorizar aquilo. Porque quando você recebe de graça, totalmente de graça, não é não? Você valoriza assim no primeiro mês, depois você começa, né, a escorregar para lá, para cá. E assim foi, queridos, fui até o final. Você está comigo aí? Creia no poder do seu Deus. Ele vai usar pedras, ele vai usar a natureza, ele vai usar um peixe, vai usar uma pessoa, vai usar o que tiver para falar contigo, te encher de coragem, de ousadia e falar, olha, por quê? Tem propósito. Lá na frente, aquilo me concedeu oportunidades, né, nos estudos ou no trabalho, porque tinha propósito. E tudo para lá na frente, mais ainda, eu entender que eu precisava passar por aqueles lugares, trabalhar com aquelas pessoas, passar por aquelas experiências, para Deus me formar por dentro, para servir aos propósitos dEle melhor. Não é para mim, é por Ele, para Ele e por meio dEle. Essa consciência que a igreja tem que ter. Então, Deus vai te entregar situações dessa terra, mas é por meio dEle, para Ele e por Ele. A nossa motivação da vida é essa. Estamos caminhando aqui para o fim. E lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz lá, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Todos nós temos muitos planos no nosso coração. Temos. E é errado termos planos? Não. Podemos. Mas que prevaleça sempre aquilo que pertence ao Senhor, não pertence somente a você. Aleluia. O que prevalece é o propósito do Senhor. É o que deve prevalecer na sua e na minha vida. Então, Deus garante o cumprimento dos seus propósitos. Os propósitos de Deus são inabaláveis. Os teus objetivos pessoais podem ser abalados, mas os propósitos de Deus, eles são
inabaláveis. Porque eles foram desenhados, arquitetados, eles foram construídos primeiro no coração do Pai e foram confiados à igreja para a realização aqui na terra. Você entende que maravilhoso é isso? Então, querido, e Deus se alegra quando você se encaixa nessa jornada, se você encaixa o teu coração no ritmo, no ponto que ele precisa. E pode estar certo, que se você se preocupar com os propósitos dele, ele também vai se preocupar com a sua vida. Ele também não vai olhar apenas para você, mas ele vai olhar para o seu redor. Aliás, sempre quando Deus faz algo na tua vida, também é para transbordar para os lados. Você entende isso? Você, às vezes, está servindo na igreja. O pastor Rafael convidou pessoas aí para trabalharem no Broad, nas crianças, né, no Ministério Infantil, Infanto-Juvenil, aquela coisa toda. Pegaram o cabo da vassoura. Cabo de vassoura é bom, irmão. Por que você foge dela? Foge da vassoura, não. Muitos querem esse bastão na mão. Mas, na verdade, a formação desse bastão tem que ser começada com outros bastões. Hã? É verdade. Você já pegou naquela vassourinha que limpa lá, aquela louça sanitária? Estou falando de uma forma muito legal, hein? A louça sanitária. Ali, vai lá, faz o estágio naquele lugar. Aí, quando você passar por diferentes bastões, como a vassoura, com a vassourinha, como não sei o quê, o desentupidor, né? Desentupidor, aí você vai valorizar um bastão como esse. Ou melhor, você vai valorizar aquele que colocou. Você não vai dar valor a isso aqui naturalmente. Amém, queridos? Porque nós não podemos estar aqui pregando o Evangelho na nossa boca e da nossa mente, mas temos que estar pregando a mensagem do Senhor através do nosso coração. Quando nós temos o nosso coração para Ele, quem flui é Ele. Então, como eu estava dizendo, quando você se encaixa com os propósitos do Pai, Ele também vai enxergar a tua vida. E sem você perceber, você está se entregando para Ele e Ele está também trabalhando na tua família. Ele está trabalhando aonde você nem imagina que Ele está trabalhando. Aí que você vai entender lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11, quando fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E essa prosperidade não é somente física, muito pelo contrário, a prosperidade, você tem que entender a lógica do reino. O reino do Pai não é físico, não é moeda, não é finanças, não é nada disso. O reino do Pai é outro tipo de prosperidade. É você ter paz, você ter alegria, você ter dons do Espírito, você está... É outra moeda, é outra parada. Fazê-los prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quem quer isso? Opa, sou eu! Primeiro se encaixa nos propósitos do Pai. Se entrega primeiro. Afinal, Ele já se entregou por você em primeiro lugar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?